E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Você me conhece, né? Eu sou Eliakim Batista, sou autor do livro Eu Sou Ianca, de diversos projetos literários e também do blog Vida de Escritor. Lá você encontra todos os meus projetos e pode me conhecer melhor. Bom, estou aqui para mais um papo com o escritor e dessa vez eu vou receber ele, que é meu colega de curso, ele que faz um trabalho muito bacana de divulgação nas suas mídias digitais. Eu converso hoje com Felipe Saraiva. Olá, Felipe, tudo bom? Oi, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é meu te receber aqui. Bom, Felipe, uma pergunta que a gente sempre começa fazendo nesses bate-papos é a seguinte: eu quero saber quem é você e, mais ainda, quero saber como que você entrou nessa aventura que é o mundo da literatura e essa brincadeira de contar histórias. Nossa, e realmente o meu começo foi uma aventura, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu vou contar para vocês. Eu escrevo, vai fazer agora mais ou menos uns 5 anos. E o primeiro livro que eu escrevi ele chama Palavras de Rua. E na época que eu comecei a escrever ele, eu não tinha a mínima ideia sobre o que era ser escritor. Eu não sonhava em ser escritor. Até mesmo eu comecei a ler lá para adolescência, uns 15, 16 anos. E nessa época eu jogava futebol, então o meu sonho, assim como a maior parte das pessoas que eu conhecia, que eu nasci no Rio de Janeiro, na Zona Norte, todo mundo ali queria ser jogador de futebol e tipo, eu também. E o segundo sonho que eu tive foi de ter uma banda. Foi já na minha época emo e, tipo, eu gostava muito de razões e emoções, eu queria levar também cantando e também não foi. Mas a escrita, ela acabou surgindo, eu costumo dizer que foi um sonho que me escolheu. Porque eu não queria ser escritor, não almejava isso quando eu comecei a escrever, mas eu tive o desejo de contar uma história, que foi essa de Palavras de Rua. E esse desejo ele começou quando eu conheci uma moradora de rua em Ipanema, que eu morava ali por perto. Eu sempre passava ali numa rua de Ipanema para comprar livro numa loja americana que tinha ali. Porque os primeiros livros que eu li foram justamente da loja americana, que era tipo R$ 10, então tinha Nicholas Sparks, Dan Brown, e todos esses livros eu ficava lendo. E essa moradora de rua, ela me chamou a atenção porque ela sempre estava sorrindo. E ela sorria, eu ficava, nossa, pô, por que ela sorri tanto? Ela está numa situação tão difícil, né? Mas ela sempre sorria. Eu comecei a criar um blog, e a ideia do blog era escrever histórias sobre pessoas que são consideradas invisíveis. Então eu comecei a conversar com ela e eu perguntei a história dela para eu escrever. Aí esse foi o único momento que ela deixou de sorrir. Ela sorriu para mim assim e falou, não, não quero, não gosto de lembrar. Isso me chamou muita atenção. Então, eu decidi criar uma história que representasse as histórias que não são contadas. Então, eu criei um personagem que era um morador de rua e botei em homenagem a ela, a mãe dele, que se chama Maria, que era o nome dela. Então, assim, sem ter a mínima ideia, eu comecei a escrever. Mas eu escrevia a la Chico Xavier, né? Eu botava a mão na cabeça e ia, tipo, eu achava que esse era o jeito de se escrever. Pensava que era só ter inspiração, escrevia no ônibus, ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. E quando passou um ano eu terminei esse livro, aí eu, pô, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui, comecei a pesquisar editora. Aí, né, como eu não tinha a mínima ideia do que era ser escritor, quando eu fui procurar editoras, eu já tinha certeza que eu ia achar uma editora, tipo a Rocco, a Record, que eu achava que eu era, pô, tá chegando aí o novo best-seller que ninguém conhece. Então, tipo, eu mergulhei nesse mundo totalmente na fantasia e sonhando muito alto. Só que depois, conforme eu fui entendendo que não era bem assim, né? Eu não ia lançar e vender 1 milhão de uma vez, não ia ser o Paulo Coelho assim, do nada, eu comecei a procurar editoras menores, fui aprovado por duas, escolhi primeiro uma, mas não deu muito certo, escolhi a outra, e aí deu certo. Então foi assim, meio tipo, eu caí de paraquedas nesse universo, né, nesse mundo que é a literatura,
a literatura ela meio que me acolheu, me escolheu, e depois que eu entrei no mundo literário, eu nunca mais saí. E, tipo, acabou se tornando parte de quem eu sou, porque ao longo do tempo a própria literatura ela foi me mudando muito e hoje não existe Felipe Saraiva sem falar de livros, sem falar de literatura. Legal, legal. Eu ia te contar isso depois, mas Palavras de Rua está na minha lista de próximos livros, viu? Daqui a pouquinho eu vou ler seu livro. Oh, espero que goste. Pode deixar. Bom, Felipe, uma outra coisa, tem um assunto que ele tem sido muito atual e discutido, que é o suicídio. E em uma de suas obras, esse é o grande tema. Pode contar um pouquinho sobre o tema suicídio e também sobre essa sua obra? Sim, o Pra Onde Vão Suicidas, esse livro aqui, foi o segundo livro que eu escrevi. O interessante da literatura, né, dessas minhas primeiras obras, que os primeiros livros que eu lancei foram também os primeiros livros que eu escrevi. Então, eu escrevi Palavras de Rua sem nunca ter escrito nenhum livro. E no Palavras de Rua foi aquilo que eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Já no Pra Onde Vão Suicidas, que eu comecei a conhecer mais, né, o local em que eu estava e a pensar, vou levar a escrita como uma profissão, então eu já fui entendendo mais e aí eu fui melhorando várias coisas, pesquisando. E a ideia de Pra Onde Vão Suicidas, ela veio porque ao longo da vida eu conheci muitas pessoas que passaram por momentos muito difíceis. Isso na minha adolescência, né, passando pelo ensino médio, e eu conheci muitas pessoas. E essas pessoas eram muito marginalizadas, né? E a visão que os outros tinham delas eram visões tipo cheias de preconceitos. E eu quis escrever uma história justamente que tirasse essa visão, né? Essa visão tão errada. Porque muitas dessas pessoas que eu conhecia, elas eram super talentosas, escreviam, pintavam, desenhavam, só tinham as emoções muito afloradas e os outros não entendiam. Então, no primeiro momento, eu quis representar as pessoas que passaram por mim ao longo da vida. E quando eu peguei e pensei, pô, vou escrever um livro que fala sobre suicídio. E eu pensei, tá, mas eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Aí eu pensei, vou criar um livro que ele tenha também a fantasia e que seja um livro voltado a adolescentes. Então eu peguei essa missão, né, um tanto quanto difícil, que é pegar um livro, falar de um tema tão delicado, botar ele no meio de fantasia, ainda para adolescentes, e comecei a fazer uma pesquisa muito extensa. Que Porque responsa, hein? E uma coisa que desde o início achei primordial foi justamente essa pesquisa e a pesquisa com pessoas reais. Então, tanto que o livro ele começa com uma carta de suicídio e essa carta ela é baseada em outras cartas realmente existentes. Então, eu pesquisei, eu queria uma deusa que falasse sobre suicídio. Então, eu comecei a pesquisar e eu, voltando lá no início, eu comecei, um dos primeiros livros que eu li foi A Menina que Roubava Livros. E o Marcos Souza que é um dos autores que sempre me inspiraram. E nele, na Menina que Roubava Livros, tem a morte, né? A morte, ela conta a história. E Pra Onde Vão Suicidas também tem a morte que conta a história. Então, eu peguei vários elementos fantásticos e criei uma história que fala sobre a Angelina, que depois dela tentar cometer suicídio, ela acaba indo parar num submundo. Aí lá nesse submundo ela encontra a Ishitabe. Essa Ishitabe é a deusa maia dos suicidas, é uma deusa que realmente existiu e era adorada. E essa deusa ela faz a proposta para Angelina, para ela encontrar o destino dela, porque ela mostra que ela está num coma. Ela vai precisar ajudar outras pessoas. Então, ela meio sem conseguir salvar a si mesma, ela retorna como uma espécie de fantasma. E só as pessoas que estão pensando em cometer suicídio conseguem olhar a Angelina. A Angelina ela começa essa missão de tentar ajudar essas pessoas,
Só que logo depois ela descobre que, como se já não fosse difícil o suficiente, ela meio que está numa corrida contra a morte, porque a morte ela também é um personagem, e a morte ela quer chegar antes de Angelina nessas pessoas. Entendi. Legal, Felipe, bacana. Bom, e um dos seus livros, ele ganhou uma adaptação para a sétima arte, que é o cinema, né? Você jovem desse jeito, ativo, com vários trabalhos bacanas, atuais, que precisam ser falados. Como que foi ganhar uma história e vê-la nas telonas? E onde que a gente pode ver? Qual história que foi? Conta pra gente sobre isso. Sim, e foi o Palavra de Rua, né? E o interessante de como chegou a ser adaptado é que antes de lançar o livro Palavra de Rua, a única coisa que eu tinha lançado era um conto que eu tinha escrito quando eu fazia a faculdade de jornalismo. E esse conto era de terror, inspirado em Edgar Allan Poe, e ele participou de uma antologia. E desse conto, uma pessoa foi e me mandou mensagem. E, tipo, nunca tinham me mandado mensagem falando sobre minhas histórias. Eu fiquei, caraca, que da hora isso, né? Alguém tá falando. E ele falou, pô, gostei muito do jeito que tu escreveu, não sei o que. A gente foi conversando. Um tempo depois, ele comprou Palavras de Rua e foi justamente essa pessoa que apresentou o livro para um produtor, tipo, 3 anos depois. E esse produtor ele me mandou uma mensagem falando que queria adaptar o livro para cinema. E quando ele mandou a mensagem, eu falei, caô, isso daí deve ser alguém querendo, deve estar querendo me vender algum serviço. Na hora que eu vi, eu não levei fé nenhuma. Aí ele falou, não, eu conheço o Brendo que apresentou, um autor também. Ele falou, conheço o Brendo, a gente tem uma produtora que é independente, a gente faz vários projetos aqui. Eu gostei muito da sensibilidade, eu quero escrever, quero fazer esse projeto da sua história. Eu falei, aí ele foi, explicou, mostrou os trabalhos dele. Eu, pô, é real, né? Aí ele falou, e aí, bora? Eu, bora? Por que não vamos? Aí chegou, aí o processo durou tipo 1 ano, eu ajudei na escolha dos personagens, ajudei no roteiro, e nesse processo de 1 ano, foi tipo, na cara e na coragem, porque eles uma produtora independente. E foi o primeiro filme também. O meu primeiro livro foi o primeiro longa. Eles produziam mais curta. E, tipo, foi lá, a gente conseguiu terminar e eles conseguiram aparecer em várias matérias de jornal, da televisão. Foi um movimento muito grande. Ele foi gravado em Caruaru. E o interessante é que o Palavra de Rua, na dedicatória dele, tem para minha avó, que apesar de não saber ler, ela nunca deixou de me contar histórias. E minha avó realmente sempre contou histórias. Ela veio de Pernambuco. E o Palavras de Rua, dedicado para ela, também foi gravado em Pernambuco. E eu achei, tipo, isso foi incrível. E eles conseguiram coisa, foram para Fátima Bernardes, saiu no jornal, lançou em teatro, lançou em vários lugares. Aí depois a gente foi participar de uns festivais de cinema. E, tipo, conseguimos ganhar 2 festivais em 2 categorias, ser indicado em 3. E, tipo, foi algo estrondoso, né? Algo que eu nunca imaginei. E com a chegada da pandemia, a gente deixou de mandar para os festivais e deixamos gratuito. Tá até no YouTube, é Palavras de Rua, e é da LB Produções. E, tipo, foi uma coisa que abriu muitas portas, tanto para mim quanto para ele. Eu sempre brinco que falo, se um dia eu subir o palanque lá do Oscar, né, vou lembrar, ó, comecei aqui, ó, com Palavras de Rua, e isso que fez isso ser possível. E é uma coisa que eu sempre penso, né, que é importante saber comemorar todas as conquistas, né, o passo a passo. Porque às vezes, tipo, o Palavras de Rua ele foi feito de forma independente, né? Mas ele teve vários patrocínios também. E foram vários patrocínios muito suados para conseguir. E às vezes tem gente que chega,
Pô, com independente eu fico, minha gente, tem filme independente até na Netflix. Tá joia. Bom, Felipe, agora eu tenho outra pergunta para você. Premiado, conhecido, jovem, quais são os seus próximos projetos? O próximo livro foi o livro que eu escrevi durante a pandemia, né? Escrever durante a pandemia foi uma coisa muito complicada, porque a atmosfera, para mim, já estava muito pesada. Eu escrevo drama, né? Então eu ficava, meu Deus, estou escrevendo drama, o drama já está aqui. Então, para escrever o livro, eu parei muitas vezes. Mas depois que eu desengatei assim, e tipo, aí eu, agora foi. E esse novo projeto, ele chama O que Acontece com Aqueles que Ficam. Ele é uma história narrada por dois personagens. Enquanto de um lado está a Agatha, que é uma advogada que mora na Califórnia e acabou de perder o filho para o suicídio. O filho dela, ele pula da ponte Golden Gate, que é aquela ponte, né, lá vermelha, que está em vários seriados, mas ela também tem o lado sombrio, que é a ponte onde mais acontecem suicídios no mundo inteiro. Então ela perdeu o filho 1 ano atrás para esse suicídio. E do outro lado tem o Julian, que é um refugiado que está fugindo da Líbia com a mãe dele, tentando chegar nos Estados Unidos. Então o livro ele vai narrar essas duas visões e todas as suas diferenças ao mesmo tempo, em que as duas narrativas elas têm as suas semelhanças. Então Agatha e Julian convivem com o luto, com as guerras internas e externas, e narra essa ideia de luto, de recomeço, e de tentar prosseguir mesmo deixando outras pessoas para trás. Entendi, entendi. Tô já curioso para saber sobre essa história aí também, Felipe. Bom, agora a gente vai para uma parte aqui do canal que faz muito sucesso, as pessoas gostam bastante, mas é polêmica. É isso ou aquilo? Vamos lá? Vamos? Duas opções, você só pode escolher uma. Tá bom. Qualquer coisa, fala passo, e aí a gente passa, ou então vai para frente, ou faz outra coisa, outro bem bolado. Ah, vamos lá. Livro ou filme? Livro. Cinema ou livraria? Livraria. E-book ou físico? Ainda físico, mas eu... Físico. Prosa ou não ficção? Prosa. Nacionais ou internacionais, Felipe Saraiva? Nacional, apesar de que eu tenho muito carinho pelos estrangeiros também, que eu comecei a ler estrangeiro, né? Essa dá muita dificuldade para o pessoal responder, viu? Para você que é escritor, Felipe, ler ou escrever? Ler. Porque não dá para escrever sem ler. Exatamente, exatamente. Bom, olha, está muito gostoso o nosso bate-papo, mas a gente já está indo para a reta final. Agora eu quero, Felipe, então que você deixe uma mensagem literária, uma mensagem de amor, de incentivo à literatura para quem está assistindo esse vídeo. Sim, eu sempre falo, né, que a literatura em momentos difíceis ela me acolheu, né? Quando eu comecei a escrever, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, mas eu estava passando por alguns momentos um pouco complicados e a literatura ela serviu como uma terapia, né? Ela me acolheu, me escolheu. E tem uma frase de Freud, é importante Freud, o cantor de rap, tá? Não o cantor. Não, É melhor você explicar direitinho. o cantor de rap, que ele diz o futuro é literatura. O futuro terá cura, o futuro é literatura. E, tipo, é exatamente isso. A literatura, ela é o futuro e ela é a cura. E ela realmente tem a capacidade de nos salvar. Depois me passa essa frase linda aí por WhatsApp, viu? Mas, É. Bom, Felipe, e onde que a gente pode te encontrar? Onde que a gente pode adquirir seus livros? olha, hoje vocês... Qualquer... Tem rede social, tem Felipe. Hoje eu estou
em todo canto, mas principalmente no TikTok. Hoje é a rede que eu... TikTok e Instagram são as redes que eu mais uso. E se o pessoal ainda não foi para lá, eu recomendo demais. Não é só dancinha, ó. Eu ia Confia, não é perguntar só dancinha. isso. Tem Eu ia perguntar isso. Você estava lá dançando um pouquinho no TikTok. Não, eu não tenho Mas muita molevolência, molejo, mas, tipo, eu tô lá todo santo dia. Às vezes eu faço um passinho assim para disfarçar, mas todo dia falando de livro, e vale a pena demais dar uma passada lá. Também tô no Instagram, no Facebook, Twitter, e às vezes pelo Twitter, pelo YouTube aqui, né? Participando de algumas entrevistas é como essa. legal, é legal. Felipe, muito obrigado. Foi muito bacana a nossa conversa. Você tem um projeto fantástico. Tenho certeza que seu futuro será mais fantástico ainda. E as portas aí do blog Vida de Escritor, do meu canal, do Instagram, de onde for, do blog principalmente, elas vão estar sempre abertas para você. Muito obrigado pelo convite, todo mundo está assistindo. E qualquer coisa pode chamar que eu estou sempre por aqui. É isso aí, hashtag tamo junto. Bom, então eu vou pedir para você acessar lá, não esquecer de acessar o meu canal no YouTube, que é esse aqui. Também não esquecer de acessar o meu blog, blogvidadeescritor.com.br. Também estou lá no Instagram, em outras mídias sociais. Só digitar Eliakim Batista no Instagram, eliakim.batista. Mas você vai achar e vai conhecer meu trabalho literário, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e boas leituras.